Eu começo com a aula, vou falar o quê? Vou falar da liquidação de sentença. O nosso tema de hoje, que é um tema relativamente tranquilo, né, pessoal? E a gente tem um tempo para falar com relação a isso. Então, pensamos lá. Quando a gente vai falar em liquidação de sentença, a gente primeiro tem que pensar que execução, propriamente dita, existem duas espécies de execuções, né? Então, a gente vai pensar nessas execuções e lembrar exatamente o que quer dizer esses dois conceitos básicos, né, pessoal? Então, o que é execução provisória e o que é execução definitiva, tá? Mais à frente a gente vai trazer outras coisas que é importante que a gente tenha essas definições bem claras na cabeça, em mente, né, para não corrermos o risco de incorrer em qualquer equívoco, qualquer erro, tá? Então, execução provisória é aquela execução fundada em um título que pode sofrer alteração. Tá? Pode vir a sofrer alguma alteração, pode ser mudado, pode ser alterado, pode ser rescindido, pode ser cassado, pode simplesmente deixar de existir. Tá? Mas é o que? É a nossa execução provisória. A execução definitiva é aquela que está calçada em um título que não deve desaparecer, que não deve ser alterado. Tá? Então, o título, a execução que é fundada em um título que não está sobre análise, a gente chama ela de execução definitiva. E a outra que está fundada em um título que está sobre discussão, que está sendo alvo de um processo judicial, nós chamamos esta execução de execução provisória. Tá? Basicamente, ao falar isso, a gente tem que lembrar do quê? Do processo civil, lá da fase de conhecimento dos recursos. Então, se o recurso que eu estou atacando uma decisão, ele é adotado do efeito suspensivo, o que acontece? Ele impede a realização da execução provisória. Se ele não é dotado do efeito suspensivo, eu tenho uma decisão e essa decisão vai ser executada provisoriamente. Por quê? Porque não pode ser realizada uma medida expropriatória definitiva, tá? Que sem uma segurança para que se aquela decisão que está sendo analisada alterar o conteúdo do que está sendo executado, o executado tem que ter uma garantia de que a situação dele retorne ao status que estava antes, ou seja, que ele retorne, que ele seja devolvido ao status quo ante. Então, basicamente, isso é execução provisória. A decisão que está sendo executada ainda é objeto de um recurso. Por exemplo, um recurso especial. Estou discutindo um recurso especial, a chance daquilo dar certo é mínima, então eu vou executar. Posso levar adiante? Posso. Tá? A gente tem exemplos que isso é bem claro que isso acontece. E a execução definitiva, não existe nada. Né? O título é acabado, ou a sentença transitou julgado, tudo aquela situação, então, basicamente, não estou discutindo isso. Tá? Então, a execução é definitiva. Então quer dizer, professor, que a execução provisória pode não ser 100% ganha e é definitiva? Pode. Não quer dizer isso, pessoal, porque às vezes o sujeito tem uma nota promissória, que é um documento cabal que vai fundamentar uma execução definitiva, e o cara entra na execução e o outro vai lá, paguei, está aqui o recibo. Então, quer dizer, assim, não é que não vá ter defesa, não quer dizer o conteúdo do direito, não é com relação a isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo se aquele título está sobre o objeto de um processo judicial ou não. Isto é a execução provisória. Quando está sendo discutido, a execução provisória. Quando não está sendo discutido, a execução definitiva. Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa, pessoal, questãozinha de concurso, tá? Só existe execução provisória de título judicial? É uma tendência a pensar dessa forma, porque os recursos vão estar atacando uma decisão judicial. Tá? Agora, eventualmente, temos que lembrar da possibilidade de existir, sim, uma execução provisória fundada num título extrajudicial. Como assim? Estou fazendo alguma coisa, entrei com os embargos, o embargo teve uma sentença e a sentença que não acolheu os embargos, o recurso que cabe dela não é dotado de efeito suspensivo. Puxa, então eu tenho uma execução fundada em um título extrajudicial que ainda está sendo discutida em uma apelação, mas que é uma execução provisória? Sim, por quê? Porque pode ser alterado o conteúdo nesse processo, por mais que o que está sendo discutido é uma execução provisória, é um título extrajudicial. Então, pode existir execução provisória em título extrajudicial? Sim. É uma exceção à regra, mas vocês têm que saber isso, porque essa é uma questão, assim, de certa forma,
presente em questões objetivas de provas diversas que vocês possam enfrentar, e como é uma coisa que tende a não existir, é uma pegadinha. Tranquilo? Beleza? Mas isso são conceitos que, basicamente, os senhores já conhecem, né? A gente tem que entrar, basicamente, na questão da liquidação de sentença, tá? Então, quando a gente fala em liquidação de sentença, é a identificação do quanto que aquela obrigação representa, né? O quanto de debendor, né? Que seria uma expressão latina que quer dizer o quanto que aquilo significa. Tá? Então, nós vamos dizer assim, bem objetivamente, que nós temos certeza e liquidez. O que é certeza? Certeza é conhecer qual o bem jurídico tutelado. Certeza é saber do que a gente está falando. Se a gente está falando de dinheiro, em espécie, se a gente está falando de soja, se a gente está falando de terreno, se a gente está falando de um carro. Né? Isto é a certeza, conhecer o bem jurídico. Agora, a liquidez é o quanto disso. É o qual carro, é qual o tamanho do terreno, aonde que é o terreno, quantos sacos de soja. Isso é liquidez, ok? Então, a liquidez é o quanto e a certeza é o conhecimento do bem jurídico tutelado, né? Às vezes, pessoal, isso tem que estar constando no título. Agora, né? Se está contando no título, mas não é um valor exato, não está dizendo R$100, né? É R$100 mais do que o cara gastou para fazer tal coisa. Então, cálculozinhos aritméticos, conta simples, tá? Se é uma simples conta, se é R$100 há 5 anos atrás, né? Tem que fazer uma correção monetária. Como faz isso? Por meio de simples cálculo aritmético. Então, isso é certo e é líquido também, tá, pessoal? Então, nós não dizemos que quando simples cálculo aritmético, uma continha mera, básica, uma planilhazinha, um Excel da vida responde ao negócio, nós não vamos dizer, né, que se eu consigo fazer uma planilha no Excel e dizer exatamente quanto que a obrigação corresponde, daí, neste caso, nós não estamos diante de uma obrigação ilíquida que depende de liquidação. Nós vamos dizer que depende de liquidação quando a gente tem que ir um pouquinho além disso, né? Outra observação bem interessante, pessoal, é que não existe liquidação de título extrajudicial. Tá? O que vai ser liquidado, pessoal, necessariamente, o quanto da dívida vai ter que ser discutido, vai ter que passar pelo procedimento de liquidação, e por isso chama-se liquidação de sentença, né? Quando for um título judicial. Os títulos extrajudiciais necessariamente têm que resultar da sua leitura ou de simples cálculos aritméticos ou valor da obrigação. Se não tiver isso, não é um título, não vale como um título, não tem a força de título. Então, título judicial, necessariamente, deve ser líquido, deve. Eventualmente, o juiz não tem todos os elementos necessários para dar uma decisão líquida. Ele dá uma decisão genérica. É bom isso? Não. Isso é horrível. Porque ele dá margem ao processo de liquidação, porque demora mais o processo, porque é uma discussão a mais guardada no bolso para discutir lá na frente, né? Então, é uma coisa assim que torna incerto o processo, né? Que mantém incerto o direito, mesmo pós-sentença, pós-trânsito em julgado da decisão. Então, é ideal isso? Não. Então, nós temos disposições claras no Código dizendo que o juiz, sempre que possível, tem que dar decisão líquida. Somente excepcionalmente ele vai dar a decisão ilíquida, assim como os pedidos somente excepcionalmente vão ser aceitos pedidos que não sejam líquidos, porque o pedido que não é líquido daí seja uma sentença não líquida. E a gente tem que cortar este mal pela raiz. Logo, eu posso, mesmo não desejando, eventualmente ter uma sentença ilíquida, que dependa da liquidação, uma sentença genérica, né? Mas, de forma alguma, eu posso ter um título executivo extrajudicial que não seja líquido. Né? O título extrajudicial ele pode, de repente, relatar uma obrigação e dar os elementos para que essa obrigação seja calculada. Tá? Agora, ele não pode depender de uma liquidação, de algo muito maior. Tá? Não existe liquidação de título extrajudicial. Título extrajudicial sempre vai ser líquido. Já a sentença, por mais que a gente não queira, ela pode eventualmente ser ilíquida, ela pode depender desse processo de liquidação. Sempre que nós temos uma sentença que ela não é líquida, antes de iniciar,
né, a execução propriamente dita, ou seja, já dentro do processo de execução, então, finda o processo de conhecimento, ao iniciar a fase de execução, né, a gente vai ter que discutir o quanto que essa obrigação representa. Então, ela é uma etapa intermediária entre processo de conhecimento e processo de execução. Ele já faz parte do processo de execução propriamente dito, tá? Mas ele não é um processo autônomo. Tá? Durante muito tempo se falou, é processo de liquidação de sentença. Existe na doutrina mais antiga, pessoal, não vai ser muito incomum vocês verem advogado velho, vocês verem livros antigos falando de sentença de liquidação. Isso não existe. Tá? Porque não é uma sentença, é uma decisão interlocutória tomada no meio do processo, e nós não temos um processo apenas de liquidação. Nós temos ali uma etapa, um mero, digamos, eu não vou nem chamar de incidente processual, porque como ele acontece dentro do processo, não é um incidente. Tranquilo? Então, é uma fase aí intermediária. Né? Vamos pensar assim. A sentença, se ela não for líquida, antes de iniciar a execução, ou iniciando a execução, a primeira etapa dela vai ser o procedimento de liquidação de sentença. Beleza? Beleza. Se nós tivermos aí com base em outro tipo de sentença, que é a sentença penal condenatória, né, aquilo que a gente chama de ação ex delito, né, quando alguém é condenado pela prática de um crime, né, automaticamente essa pessoa tem a obrigação de indenizar aqueles danos que causou. Tá? Então, o ato ilícito faz parte da reparação civil a indenização decorrente da prática de ato ilícito, qualquer que seja. Então, se alguém é condenado pelo ilícito penal, automaticamente eu tenho o direito de pegar aquela condenação criminal e mover uma indenização contra ele. Se ele já foi condenado criminalmente, então não se discute a obrigação. O que eu faço? Eu pego a sentença penal condenatória e inicia um processo de execução que vai começar necessariamente com a liquidação do dano. Ok? Então, o que eu faço? O juiz no penal não tem a prática, deveria. Se o juiz no penal dissesse assim, condena o sujeito a 2 anos de prisão convertido em multa ou restrição de direito, não sei o quê, e uma indenização no valor de 5 mil reais. Se o juiz fizesse isso, ótimo, parabéns para o juiz do penal. Mas o juiz do penal, ele pode fazer isso. Tá? Eles não fazem porque não fazem, né? Porque o penal está mais ligado ao povão diabólico que, na maioria das vezes, não tem dinheiro para pagar essa indenização. Mas, se ele fizesse, ele nos pouparia este procedimento, esta etapa pré-execução propriamente dita, que é a liquidação da sentença penal. Então, se eu tenho uma sentença penal, o juiz deveria dar o valor da indenização ao fixar a condenação criminal. Ele não faz isso? Então, eu tenho uma condenação que é genérica, porque ela dá a certeza, dá a possibilidade, dá a obrigação da indenização da vítima, né? E o que acontece? Como o juiz do criminal não fixa o valor, a gente inicia um processo de liquidação diante da certeza da prática do ato ilícito para calcular o valor dessa indenização. Tranquilo? Então, assim funciona. Esse jeito tranquilo, acontece bastante usual. Tranquilo? Beleza? Estão me acompanhando? Eu, às vezes, assim, pessoal, me desculpem, eu fico meio confuso, né? Principalmente em aulas online, principalmente dando aula para um monte de gente diferente, e às vezes eu falo um monte de coisa, cito um monte de exemplos, e eu penso assim, nossa, meu Deus, eu já falei tudo isso para eles 1 milhão de vezes. Me perdoe se eu estou falando de novo a mesma coisa, e me perdoe se eu estou pensando isso e nunca falei, ok? Então, tomem a liberdade de me corrigir, me complementar e me dizer, já falou, não falou, lembrou alguma coisa, fiquem à vontade com relação a isso. Bom, entendemos, então, quando que a liquidação de sentença tem esse lugar, né? Então, existem algumas espécies, algumas formas previstas na lei para liquidação de sentença. No Código de 73, no nosso código anterior, existiam 3, né? Que eram por cálculo, por arbitramento e por artigos, tá? Obviamente, isso foi corrigido, né? Foi
mudando um pouquinho, tal, e nós tivemos uma lei lá em 94 que já corrigiu uma falha, né? E lá em 94 nós já excluímos a que estava previsto no Código de 73 e não existe mais liquidação por cálculos, né? Que seria, ó, liquidação por cálculos do contador. Como que funciona isso hoje, pessoal? Então, hoje, no Código de 2015, né, nós temos duas formas de liquidação, né, que seria por arbitramento e por procedimento comum. E tiramos fora a liquidação por cálculos, que nós chamávamos de liquidação por cálculos do contador. Por quê? Vamos entender a lógica e primeiro vamos entender como que era antes e como que funciona hoje. Tá? Então, no Código de 73, você poderia ter alguma coisa que, para ser líquido, precisava fazer uma conta simples. Então, nesse caso de uma conta simples, né, o que você fazia? Você ia, entrava com o pedido e pedia para que o contador do juízo, aquele cara de confiança, né, fizesse a conta. Então, como que era essa liquidação? Liquidação por cálculos do contador. Ah, beleza, beleza. Ah, faça a conta aí de quanto deu aquela condenação de 10 mil aí aos juros que o juiz determinou, mais correção monetária. Então, se fazia a petição e o juiz determinava que o contador do fórum fizesse a conta. Ah, beleza. Esta não existe mais. Por quê? Porque se é só fazer a conta, se é só fazer a planilhazinha, não precisa que o contador de confiança do juízo faça. O próprio autor, o próprio advogado do exequente, que entre com a planilha correta. Então, por este motivo, não existe mais liquidação por cálculo, não existe mais liquidação por cálculos do contador, porque nós não passamos por esta fase Professor, tá ouvindo?
Professor, está travando mesmo?
Pessoal, conseguem me ouvir? Sim. Sim, professor. Agora voltou. Estão vendo a tela? Sim. Pessoal, eu estou com um problema aqui que é para acabar mesmo. Assim, às vezes dá umas quedas de energia, nada a ver aqui no escritório, não sei o que eu vou ter que chamar um eletricista para ver, porque não. E acontece só à noite, só não, quando eu estou falando com vocês aí. Não sei o que acontece, tem que procurar alguma coisa. Bom, vamos continuar então, pessoal, para não perder mais tempo ainda. Tá? O que acontece? Estamos falando de liquidação de sentença. O Código de 73 previa 3 formas de liquidação: por cálculos, que a gente chamava cálculos do contador, arbitramento por artigos. A liquidação por cálculos não é mais usada. Por quê? Porque hoje entende-se que é um ônus do autor, ao entrar com a petição inicial, fazer o memorial de cálculo, fazer a planilha e explicar o que ele está fazendo. Então, se o título pode ser liquidado por meio de simples cálculos aritméticos, não precisa de liquidação mais. Então, liquidação por cálculos ou por cálculos do contador, como era feito antigamente, não existe mais isso. Tá? Não há necessidade, não cabe mais isso. Logo, o Código 73 previa isso, nós tivemos uma lei em 94 que corrigiu isso e tirou a questão da modalidade dos cálculos, e nós ficamos apenas com 2 modalidades de liquidação no Código de 2015, que é apenas um arredondamento daquilo que já se fazia desde 94. Tá? E quais são as modalidades que a gente tem hoje? A gente tem por arbitramento e por procedimento comum, que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha no Código 73, tirando os cálculos que já tinham sido excluídos há um bom tempo. Tá? Então, a questão do arbitramento, pessoal, o que é isso? Tá? O arbitramento é você pegar alguém que tem conhecimento de causa sobre a matéria e dizer, você calcula para mim, você faz a conta para mim. Tá? Aonde que é muito comum que isso seja feito, pessoal? Na Justiça do Trabalho. Né? Eu não sei como é que vocês estão aí em processo de trabalho, como é que está o processo de trabalho de vocês, o direito do trabalho de vocês, mas quando você tem uma execução trabalhista, apesar que eu estou falando isso, pode ser que tenha sido eu que tenha dado essa aula para vocês, né? Mas vejam lá, quando a gente tem um processo de trabalho, normalmente o juiz fixa as verbas, né, que ele condena, e daí, para não ficar tendo uma discussão, para não ter que levantar muita coisa, o que ele faz? Ele manda que vá para ele nomeia um perito, e esse perito faz a conta. Tá? Então, ele nomeia uma pessoa e essa pessoa faz o cálculo, apura, vê, faz tudo certinho. Então, o arbitramento é quando você nomeia um expert para o expert ir lá e fazer a conta. Tá? Então, isso é o arbitramento. Você nomeia um perito, você nomeia um árbitro, que arbitra aquele valor e que o juiz homologa. Tá? Então, esse procedimento de liquidação é relativamente tranquilo. Diga, Nicolas, quer falar alguma coisa? Só uma dúvida. Nessa questão da liquidação por arbitramento, como que eu peço ela? Eu peço ela diretamente na petição? Veja, né? Tem que ver como que você faz isso. E normalmente, vamos pensar o caso que isso é usual na Justiça do Trabalho. E na Justiça do Trabalho, cada juiz tem a sua forma de fazer. Tá? Então, normalmente o cara já diz, os valores são esses, e muitas vezes na sentença ele já diz como que vai ser arbitrado, que vai ser nomeado fulano e tal para fazer isso. Se não feito isso, se você precisa entrar com a petição e pedir a liquidação, ao você fazer isso, você pode sugerir ou que vai ser por artigos ou por arbitramento. Tá? Se for continha simples, até mesmo lá na Justiça do Trabalho, você não precisa passar por processo de liquidação. De lá também é comum isso. Porque, na verdade, tudo na Justiça do Trabalho é por cálculo aritmético, só que dá uma discussão considerável, né? Porque os cálculos, muitas vezes, lá são complexos, né? Exige, sim, um conhecimento de direito do trabalho matemático que muitos advogados não têm. Tá? E por isso o juiz opta muitas vezes por nomear um contador com confiança dele por fazer isso. Mas sim, né, se você vai entrar com uma execução e ou um cumprimento de sentença, e isso precisa passar por um procedimento de liquidação, cabe a você na sua petição sugerir, se você não tiver elementos para juntar a planilhazinha e dispensar essa fase do processo. Entendi, professor.
E travou de novo, pessoal. Vamos lá, pessoal. Estou aqui de novo. Estão me ouvindo? Tomara que vocês tenham paciência, né? Não sei o que está acontecendo, né? Mas, vamos lá, acontece. Né? Então, continuando. Quais são os 3 tipos de liquidação que a gente tem hoje valendo? Hoje valendo a gente não tem 3, a gente tem 2. A gente tem arbitramento, que é quando alguém vai lá e arbitra o valor. E a segunda modalidade que a gente tem valendo, porque os cálculos não são considerados um meio de liquidação, sim uma obrigação da parte em instruir a sua petição já com esses cálculos corretos, né? Então, nós temos arbitramento, quando nomeia alguém para fazer a conta, e procedimento comum. Procedimento comum, pessoal, é o pior dos mundos e equipara-se à mesma coisa daquela liquidação por artigos. O que é isso, pessoal? O que é o procedimento comum? É voltar para um procedimento igual ao processo de conhecimento pelo rito comum, pessoal, onde você tem que discutir item por item até determinar qual é o valor.
Quando que eu vou adotar o procedimento comum? Quando, para chegar ao valor da condenação, eu preciso, tá, de um dado novo, um elemento novo. Tá? Imagine assim que o juiz determina indenizar a reconstrução da casa. Puxa, isso é uma sentença horrível, por quê? Porque ela é genérica. Para indenizar o que foi gasto para construir a casa, você vai ter que apurar todos os valores gastos naquela edificação. Então, você vai ter que fazer o quê nesse processo de liquidação? Além de escolher um cálculo, atribuir um valor, fazer... Não é só uma conta, não é só um arbitramento, não é só dizer o quanto é justo, mas sim verificar no direito material quanto que aquilo corresponde, quanto foi gasto. Então, você vai ter que juntar orçamento, você vai ter que fazer uma série de coisas, você vai ter que provar fato novo. Então, quando que a liquidação por procedimento comum tem vez? Quando a sentença é genérica, de tal forma que você precisa provar fatos novos, trazer elementos novos para conseguir fixar o valor da condenação, para conseguir liquidar o valor daquela obrigação. Então, é nesta situação, pessoal, que a nossa liquidação por artigos, ou atualmente chamado no nosso código, liquidação por procedimento comum, tem vez. Tá? Então, ela é uma coisa assim, bastante própria do quê? Do nosso procedimento, pessoal, das piores situações. Aquelas sentenças onde a gente não tem nenhuma possibilidade, pessoal, de fazer nada diferente, de fazer algo assim que flua de uma forma diferente. Tá? Deixa eu deixar meu telefone conectado aqui, que se cair de novo, eu converso com vocês pelo telefone, beleza? Não, não, não. Aí, pessoal. Aí eu entrei 2 vezes na reunião. Vamos ver se vai dar certo, beleza? Áudio desativado. Vou deixar conectado só para caso cair, eu continuo falando com vocês pelo telefone, beleza? Mas agora que eu fiz isso, não vai cair mais, quer ver? Bom, o que nós precisamos lembrar disso? Que aula conturbada, né, pessoal? Que nós temos hoje valendo liquidação por arbitramento, que é quando nomeia-se um árbitro, uma pessoa, o que vale a um perito, para ir lá e dizer, olha, isso aqui vale tanto. Tá? É quase um avaliador. Né? Um exemplo comum do que é feito por muitos juízes na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, em vez do juiz ficar discutindo entre as partes competições, que é o que equipara essa liquidação por artigos, fazer uma liquidação por procedimento comum lá, que as partes ficarem debatendo por meio de petição quanto que vale cada o que, até ele julgar o que vale, ele vai lá e ele nomeia uma pessoa para fazer a conta, e aquela conta, se ele achar que está ok, ele homologa. Então, isso é a liquidação por arbitramento.
O outro exemplo é a liquidação por procedimento comum, onde as partes vão discutindo o valor da condenação até chegar a um denominador comum e o juiz julga aquele valor que ele aparece mais justo, ok? Bom, fases, né? É importante falar que não constitui um novo processo. Existe no passado, processo de liquidação de sentença, sentença de liquidação, não, mas não é uma fase, né? É apenas uma fase, não é um novo processo. Na verdade, nunca foi, tá? Nem no procedimento antigo, por mais que existisse a denominação sentença de liquidação, tá? Nunca foi considerado um processo. Tá? E era um erro técnico mesmo a utilização desse termo, mas que já foi extirpado há muito tempo do nosso ordenamento jurídico. No entanto, o direito é feito de velho, né, pessoal? Tem muita gente aí que já podia, que está respirando o ar que é nosso, trabalhando nos tribunais, né? Então, logo vocês vão encontrar aí muita gente que não vai utilizar ainda a denominação sentença de liquidação, ou que efetivamente não é uma coisa legal, não é uma coisa correta, não é uma coisa normal, né, pessoal? Não justifica-se essas expressões mais. Tudo bem? Quando que nós vamos utilizar ainda? Sentença penal, nós vamos usar. Sentença arbitral, se for genérica, a gente vai usar. Sentença estrangeira, se for o caso também, a gente vai usar isso, a gente precisa. Tá? Normalmente, tratando-se de um processo da justiça civil normal, que precisa passar por procedimento de liquidação, como trata-se apenas de uma fase no processo, quem é intimado é o advogado. Tá? Então, como não é processo novo, é o mesmo processo que existe uma intimação feita por meio do advogado constituído nos autos. Beleza. Agora, se nós estamos diante de uma liquidação de uma sentença penal, de uma sentença arbitral, de uma sentença estrangeira, o processo está iniciando, tá? E é aquela coisa que acontece no comecinho do processo de execução, processo de cumprimento. Tá? E daí, neste caso, como é a notícia da existência da execução dada ao executado, nós estamos fazendo o quê? Uma citação. Primeira notícia da existência do processo enviada ao réu ou ao executado, neste caso concreto, nós chamamos de citação. Nos demais, é intimação, e a intimação para a fase de liquidação se dá na pessoa do advogado. Ok? Então, é um ônus bastante grande, o advogado constituído no processo ele tem a obrigação de acompanhar o processo. E por mais que muitas vezes o advogado vai lá e faça um contrato de honorários com o seu cliente de apenas acompanhar o processo na fase e tal, assim, assado, muitas vezes, tá, ele tem que estar ciente, senão gera obrigação para ele. Por exemplo, pessoal, eu sou advogado do NPJ aqui em Ponta Grossa, né, no núcleo de prática, e a gente atende e o pessoal vai lá e fez um acordo. Quando faz o acordo, eu fui advogado de ambas as partes, eu não pego o processo para executar, porque é antiético ficar do lado de um e escolher qual das partes que eu vou defender, se fui advogado das duas. Então, eu não posso, até por uma questão ética, fazer isso. Mas o juiz não quer nem saber, ele me mantém no processo e eu tenho que ficar dando, não é comigo, não sei o quê, não posso, não tenho contato com a parte. Por quê? Porque se eu sou advogado constituído nos autos, eu tenho uma obrigação em relação àquele processo, eu tenho que dar alguma satisfação, então é um cuidado que o advogado tem que ter com relação a isso. O que mais, pessoal, nós vamos ter falando da liquidação? Legitimidade para a liquidação, né? Ambos, pessoal, tanto o devedor quanto o credor, claro que é muito mais comum você pensar em credor buscando liquidação. Por quê? Porque ele quer receber, ele quer cobrar, ele quer apurar o valor para ir lá e cobrar do credor, do devedor dele. Né? Eu quero executar o exequente, o credor, o dono do crédito, é a pessoa que naturalmente procura liquidação para poder exigir do devedor aquilo. Mas nós não podemos, com base na normalidade, dizer que não pode o devedor buscar liquidação. Por quê? Porque assim como o credor quer receber, o devedor também tem um interesse em se livrar da obrigação e não querer mais saber daquele negócio. Então, se sim, cabe ao credor buscar a liquidação, também tem legitimidade, da mesma forma que o credor tem, o devedor tem legitimidade para buscar sim o processo de liquidação. Porque, eu fui condenado a pagar um negócio, não sei quanto que é. Posso entrar eu com o processo de liquidação?
Posso. Por quê? Porque eu quero descobrir e me livrar da obrigação, acabar com ela. A gente fala isso, mas durante muito tempo isso se discutiu na doutrina, né? Vocês já devem ter percebido, vocês já não estão no direito há tão pouco tempo assim, que por muito se discutiu o sexo dos anjos, coisas absolutamente bobas, que aparentemente não nos levam a um lugar muito produtivo, muito contundente, mas durante muito tempo se discutiu. Será que o devedor tem legitimidade para entrar com um pedido de liquidação de sentença? A resposta hoje é bastante clara. Sim, obviamente. Né? Por quê? Porque ele tem interesse em se livrar da obrigação. Tranquilo? Tranquilo. Bom, o que julga isso, pessoal? Por mais que exista algumas coisas que chamem de sentença, que a própria CLT utilize erroneamente o termo sentença de liquidação, tal, é muito claro que o que julga isso é uma decisão interlocutória. O que é sentença? Sentença é aquele que põe fim no processo no primeiro grau de jurisdição. Ah, beleza. Então, é uma sentença? Não, porque não põe fim ao processo. É algo que é tomado, uma decisão relevante que é tomada no meio do processo. Então, essa decisão relevante que é tomada no meio do processo, nós chamamos de uma decisão interlocutória. Para nós é muito importante hoje nós estarmos ali sabendo claramente o que é uma decisão interlocutória, porque a partir do momento que a gente tem a certeza de que o que julga a liquidação é uma decisão interlocutória, automaticamente nós sabemos que o recurso que cabe disso é o recurso de agravo de instrumento, especificamente previsto lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil como uma das possibilidades de cabimento do agravo de instrumento, especificamente no tocante ao seu parágrafo único. Tá? Então, o 1015 diz quando que cabe agravo de instrumento, porque houve uma tentativa bastante grande de reduzir a possibilidade de utilização desse recurso por meio do Código de 2015. Tá? Então, a legislação traz esse recurso e diz exatamente quais os casos em que ele cabe. No seu parágrafo único, ele diz cabe também no caso de necessidade de recurso em processo de liquidação, em fase de liquidação. Okay? Então, isso é bem claro, é objetivo. Né? É quase uma exceção à regra de que cabe recurso, sim, da decisão interlocutória que julga o incidente de liquidação de sentença. Liquidação provisória, quanto que tem lugar? Sempre que eu estou diante de uma execução provisória. O que é uma execução provisória? É aquela fundada em um título que pode vir a ser alterado. Um título que a gente não tem todos os elementos e que a gente ainda pode ter a necessidade de alterar ele. É o caso de uma condenação que o sujeito tem um puta de um advogado, que é uma condenação considerável, e o advogado vai lá, consegue entrar com um recurso especial, o recurso especial é aceito para julgamento, mas é aceito com seu efeito apenas devolutivo e não suspensivo. Né? O processo continua. Então, neste caso, tem uma condenação genérica, a gente vai fazer a liquidação provisória disso, porque é uma execução provisória. Pode ser feito? Pode, perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. Lógico, quando é feito a liquidação provisória, da mesma forma que a execução provisória é feita, ela corre por conta e risco de quem a propuser. Né? Como eu sei que aquele título que eu estou exigindo pode vir a ser alterado, pessoal, tá? Então, se ele pode vir a ser alterado, vou dizer para os senhores que assim como esse título pode vir a ser alterado, eu posso mudar, eu posso perder. Se eu acho que mesmo assim vale a pena eu entrar com a execução, quem assume o risco sou eu. Risco do quê? Risco do título mudar, risco de eu não ter direito a tudo aquilo que eu estou exigindo, uma série de coisas específicas, claras, que só vai existir se eu assumir o risco, se eu assumir as consequências. Tá? Então, eu assumo a consequência e deixo que a coisa flua assim, eu vou ser responsabilizado se alguma coisa... Professor, está travando. Está travando? Eu acho que eu sei o que Está pode... picotando. Melhorou? Melhorou ou não, pessoal? Estão me ouvindo? Não. Sim, ouvindo. Estão ouvindo? Está funcionando? Normal. Normal? Vamos tentar continuar. Voltou. Então tá. É alguma coisinha que hoje está um dia complicado, né, pessoal? Mas é dos dias complicados que fazem a vida, né? Se fosse fácil, não tinha graça.
Vamos lá. Então, liquidação provisória é sempre que eu tenho uma execução provisória. Vai ter uma aula mais à frente que nós vamos falar bem com relação à execução provisória propriamente dito. Mas quando a execução for provisória, logicamente que é possível fazer uma liquidação provisória. Eventualmente, imagine, estou executando algo que está lá no STJ. Então, o processo está lá no STJ. Como é que eu vou executar isso? Vou ter que tirar auto suplementar, vou ter que tirar cópia de tudo do processo, que for importante do processo para poder executar. Então, vai exigir autos suplementares? Sim, vai exigir uma cópia dos autos para poder dar início aos processos de execução. Existe, muito comum, tá? Não sei se é do tempo de vocês, se já ouviram falar, se eu mesmo citei, o caso do empréstimo compulsório sobre combustível. Né? O empréstimo compulsório sobre combustível foi uma brilhante ideia de um dos governos que a gente teve no final da década de 80, começo da década de 90, onde agregou-se, além do valor da gasolina, além do valor dos combustíveis, mais um percentualzinho de empréstimo. Então, você pagava R$2 pela gasolina, 50 centavos era imposto, né? E 20 centavos era empréstimo compulsório. Para quê? Porque o governo precisava de dinheiro, de alguma forma, né? Isso foi feito, foi editado algumas vezes, ficou um tempo desse jeito. E qual é o problema? O problema é que estava previsto empréstimo compulsório. Se é empréstimo compulsório, em algum momento tem que ser resolvido. Tá? Então, foram movidas diversas ações contra os estados, praticamente uma em cada estado, né? E para condenar a União a devolver esses valores. Foi indo, e quem recebeu, pessoal, só recebeu quem promoveu a liquidação provisória aqui no estado do Paraná, que foi uma ação da APADECO, né? Porque depois de um certo tempo, o estado entrou com uma ação rescisória e ganhou, e daí ninguém mais recebeu. Tá? Então, existem casos de liquidação provisória, existem muitos, é interessante, a gente tem que saber que essas coisas existem. Mas quando a gente estiver falando de execução provisória, a gente retoma esse assunto e fala um pouco mais sobre isso. Por cálculos, pessoal. Então, cálculos é aquela coisa que, como eu disse para vocês, cumpre ao credor, cumpre ao exequente, juntar na petição inicial a planilhazinha de cálculo. Então, o contrato diz isso, então você tem que me dar isso, mais isso, conforme o demonstrativo que está em anexo. Então, quando é só uma planilha de cálculo, né, antigamente, antes de 94, o ano que eu entrei na faculdade, tá? Antes disso, o sujeito pedia para que o juiz não pedisse para o contador, o fórum fizesse fazer a conta, então por cálculos do contador, era uma liquidação. Hoje em dia não, pessoal, hoje em dia é obrigação do advogado, obrigação do exequente fazer a conta e juntar a conta pronta no processo. Tranquilo? Então, não há dúvida com relação a isso. Liquidação por arbitramento, né, uma apuração de um serviço, de um valor do bem, avaliar alguma coisa, né? É o mesmo procedimento que uma perícia, né? A mesma coisa que você vai pedir a avaliação do bem que vai ser alienado, né? Imagine que a gente vai fazer uma execução por subrogação, ou seja, aquela que você vai pegar um bem do sujeito e vai vender. Para vender esse bem, tem que passar por uma avaliação. E é a mesma coisa, né? Então, a liquidação por arbitramento é o mesmo procedimento da avaliação em uma venda de um bem qualquer por meio do processo de execução. Então, isso é o quê? Uma liquidação por arbitramento. Então, um árbitro, uma pessoa de confiança do juiz é nomeada e ele vai dizer quanto que aquilo vale, quanto que aquilo corresponde, quanto que é aquilo. Tá? É bom. Particularmente, se você precisar de um procedimento de liquidação, é ótimo. Tá? É muito melhor que a liquidação por artigos ou a liquidação por procedimento comum, que é aquela que as partes ficam discutindo e pode chegar à mesma demora, à mesma complexidade, pode ter audiência, assim como um procedimento comum pode ter. Tá? Então, a liquidação por arbitramento é muito boa, é muito bem-vinda, particularmente eu gosto muito na Justiça do Trabalho quando é feita dessa forma. Tudo bem? Liquidação por artigos, pessoal, procedimento comum. Quando que cabe liquidação por artigos no processo civil? Quando precisa provar fato novo. Tá? Indenize a casa. Putz, tem que provar o que o cara gastou para fazer aquilo, tem que provar algo diferente. Então daí tem que ser liquidação por artigos, né? Então,
diz bem claramente, artigo 509, segundo do Código de Processo Civil, pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Então, com aquilo que ficou claro no processo de conhecimento não é suficiente para calcular o valor da condenação, então daí nós estamos diante de um caso de necessidade de liquidação por artigos. É o pior dos mundos. Por quê? Porque é o procedimento mais complicado. Tá? Então, vai enrolar, vai demorar. Exatamente tudo que acontece num processo comum, né? Num processo de conhecimento comum, tá? Vai acontecer dentro do processo de liquidação. Tá? Então, vai ser ampla discussão, amplo contraditório e ampla defesa, possibilidade de recurso da mesma forma que vai ser o agravo de instrumento. Tá? Então, nós vamos ter possibilidade de produção de prova, todas aquelas coisas que podem acontecer no processo de conhecimento, podem acontecer no procedimento comum de liquidação. Ou liquidação por artigos, como se chamava-se no Código de 73. Tranquilo? Tá? Eu, particularmente, tive poucos casos relacionados a isso. Normalmente vai para arbitramento, tá? E, na grande maioria das vezes, a gente resolve com uma planilhazinha, a outra parte não gosta da planilha, diz que não, daí a gente chega a algo semelhante a uma discussãozinha ali, mas não chega a fixar o procedimento comum. Eu, particularmente, não me recordo de nenhum processo, assim, necessariamente, que eu precisei, que eu entrei em algo que a gente chamasse liquidação por artigos ou liquidação por procedimento comum mesmo, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente corre muito disso. Tá? A liquidação é julgada por decisão interlocutória. Já falei isso para vocês, e isso já está bem claro no artigo 1015. Já falei, estou repetindo. Se não estiver satisfeito com isso, cabe agravo de instrumento, o que está previsto lá no Código de uma forma bem clara. Então, já tinha falado, estou sendo, de certa forma, redundante com relação a isso que está aqui. No curso da execução, pode existir? Pode. Daí você vai fazer um incidente. Então, por exemplo, estou executando alguma coisa, né? E uma parte do título eu já executa já, outros depois. Pode haver? Pode. Você faz um incidente, abre autos apartados, discute o valor da condenação ali e tal, e daí continua o outro processo. Quando que eu vou converter em perdas e danos? Quando não tiver possibilidade mais de fazer aquilo. Vamos pensar, estou entrando com uma execução para entregar uma coisa certa. Então, eu quero que o sujeito vá lá e me entregue o carro. O carro se perdeu, o carro foi roubado, o carro não existe mais, ou é outro equipamento. Então, aquela execução que era para entregar a coisa certa, né, não é mais possível. Então, daí eu vou converter aquela execução para entregar a coisa certa em uma indenização por perdas e danos. E a indenização por perdas e danos vai ter que ser liquidada. Tranquilo? Então, bem objetivo, bem claro. Não é uma coisa complexa de a gente visualizar. Tranquilo? Basicamente, liquidação é isso, né? O que vocês têm que saber bem? Que são duas modalidades de liquidação que existem. Qual? Por artigos ou por processo de conhecimento, que vai ter lugar quando? Quando eu preciso provar fato novo. Tá? Qual é a outra forma? Por arbitramento, quando o juiz nomeia uma pessoa e essa pessoa faz a conta para mim. Tá? Então, estas são as duas modalidades. Uma continha simples resolve? Como é que eu resolvo a situação? Se a continha simples resolve, eu faço uma planilha e anexo junto com a petição inicial do processo de execução, do pedido de cumprimento de sentença. Então, isso é por cálculos. Antigamente existia, hoje não existe mais. Então, continha simples resolve. Cálculos aritméticos, como diz a lei, resolve planilha que anexa a petição que está requerendo o cumprimento, ou a inicial de execução. Se precisa provar coisa nova, necessariamente vai ter que ser por procedimento comum, que é a mesma coisa que a liquidação por artigos. Se é algo diferente, fixar os danos morais, fixar alguma coisa diferente, algo que alguém com conhecimento de causa resolve, a gente coloca lá por arbitramento. Tá? Muito usual por arbitramento, principalmente na Justiça do Trabalho. A grande maioria absoluta dos processos se resolve por simples cálculos e planilhas anexadas à petição, tá? Mas, eventualmente, a gente vai ter que
adotar o procedimento comum. Existem, por exemplo, processos assim coletivos relacionados a Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ações populares, ações coletivas de modo geral, podem demandar assim de uma liquidação de uma forma um pouquinho diferente, que se assemelha um pouco ao nosso procedimento comum e que não é bem nenhuma dessas modalidades. No entanto, não tem uma regulamentação específica, uma regra específica que eu possa dizer para os senhores. O que tem que saber, primeiro, conta simples, petição. Coisa nova, procedimento comum. Tá? Alguém resolve, o juiz nomeia. Se der para nomear, o juiz tem a tendência de nomear. Por quê? Porque a coisa resolve muito mais rápido. Tranquilo, pessoal? Achei que a aula hoje foi horrível, porque eu caí algumas vezes, né? Eu acho que eu caí 3 vezes. Não sei qual é o problema necessariamente que está acontecendo, vou tentar descobrir qual é o problema que eu estou tendo aqui, né? Peço desculpa aos senhores, mas hoje o tema é esse, tá? E depois que caiu, me desesperei um pouco, corri um pouco o conteúdo para não deixar coisa para depois, mas a matéria é bastante simples, pessoal. Está tudo ali à disposição de vocês. Gostaria que vocês pegassem, baixassem, dão uma olhadinha no Moodle lá, pessoal. Vocês vão ver que tudo está disponível. Praticamente as aulas de vocês estão quase todas lançadas, já que a gente vai ter. Nós vamos ter como a gente deve ter este bimestre ainda, pessoal, todo online, né? Eu já estou praticamente com todo o bimestre colocado lá no sistema, para que vocês acompanhem, vejam, conversem comigo, mandem mensagem. Se vocês não têm, alguns de vocês têm meu contato. Se vocês olharem no começo das apresentações, quase todas têm o meu contato lá colocado, tá, pessoal? Então, fico à disposição de vocês e confesso que a minha vontade, como já falei na última aula, é voltar para as aulas presenciais, porque está chato ficar aqui em casa fechado, tá? Independentemente disso, pessoal, tenho que fazer chamada, tá? Já estou aqui, processo civil 5, né? Aulas. Também já coloquei todas aqui no livro, para vocês localizarem. Vamos ver quem está aí, pessoal. Me ajude. Não precisa levantar a mão, porque quando vocês levantam a mão, vocês saem da ordem alfabética, tá? Então, eu vou preenchendo aqui, vocês vão me ajudando aí, vão falando, podem conversar comigo, fiquem totalmente livres para isso, tá, pessoal? Se o sistema cooperar, vai ser uma maravilha. Essa minha foto no livro chamado é vergonhosa. Pegar o Júnior um dia aí por causa disso. Aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ana Carla está aqui. Beatriz está aqui. Cleison não está aqui. Cristine está aqui. Gabriel, estão aqui os dois. Guilherme está aqui. Guilherme, o outro, está aqui também. O Elton está. O Igor está. A Elisiane está. A Isadora está. O Christopher não está. O Lucas está. O Márcio está. Maria Helena está. Maria Rita está. A Maria Vitória está. O Nicolas está. Robiel está. A Sueli está. E a Vitória também está. Quem está levando falta? O Christopher e o Cleison. Tá ok? Só os dois.
Veja que legal, uma turma com 22 alunos, a gente está com 20 presentes mesmo com todos esses problemas, né? Eu acredito que seja uma turma muito boa, pessoal, tá? Tomara que a gente se encontre logo por aí. Tranquilo? O que vocês têm a dizer, pessoal? Hein? Foi meio conturbado? Perguntem alguma coisa, fale alguma coisa. Como é que tá aí, Jaguareíva? Muito animada? Tá tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Né? Vamos ver se vocês também são quietos assim na aula presencial. Meu Deus do céu, parece que a gente está dando aula de Libras. Mas, da minha parte, é isso, pessoal. Foi meio corrido, eu peço desculpa a vocês, vou até dar uma revisada no meu computador aqui, ver se não tem nenhum problema. Qualquer coisa, eu estou à disposição, do contrário, vocês estão dispensados. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite.